Estou feliz de vir aqui conversar com vocês hoje para falar sobre assuntos de crianças e mordomia. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu era parte dos desbravadores no Texas. Lá existe uma planta que chama... é um tipo de cactus e tem bastante espinhos e machuca bastante. Você não quer realmente não ter problema nenhum com esse cactus. Minha amiga e eu fomos então pro rio e a gente viu esse cactus. E eu lembrei que eu sabia que tinha uma maneira de fazer até balinha desse tipo de cactus. E quando eu vi esse cactus ali no rio, eu fui lá investigar. Eu olhamos e ela falou, não estou vendo nenhum espinho nem nada. Peguei, não parecia que era perigoso. A amiga dela olhou para ela e falou, dá uma mordida, vê se é bom. É difícil admitir, mas eu mordi. Não tinha gosto nenhum. Não gostei. Não tinha espinhos, mas o que eu vi foi que... tinha uma coisa bem grudenta e que grudou tudo dentro da minha boca. Eu acredito que se as crianças seguirem os princípios de mordomia, eles vão se livrar de muita coisa das coisas ruins desse mundo. Mordomia pode melhorar a vida de uma criança e das pessoas em volta dessa criança. E é por isso que eu quero falar com vocês hoje sobre crianças e mordomia. Em Mateus, diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele vai amar um e vai odiar o outro. E ser leal a um e não vai ser leal ao outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir ao Deus desse mundo e ao Deus do céu. Boa mordomia, existem benefícios para isso. Ele te tira de dor e também ajuda, tem um efeito positivo. Ajuda a beneficiar igrejas, as famílias, as comunidades e o mundo em geral. Ellen White fala no livro dela, livro para as crianças, atributos de felicidade, obediência, controle próprio, respeito, simplicidade. Esses são conceitos que são muito importantes para a felicidade de uma criança. Quero falar para vocês também sobre uma área que realmente me faz pensar quão importante é ensinar mordomia para crianças. E isso que eu quero falar são os efeitos do materialismo e consumerismo. As aspirações de crianças antes eram, quando eu crescer, eu quero ser uma celebridade, eu quero ser bem inteligente, ou então eu quero ser um atleta. Mas agora, o que as crianças querem é ser ricas. As crianças são quase que manipuladas com comerciais, e isso é uma coisa que realmente tem tido bastante sucesso para as pessoas que lidam com esse tipo de coisa. Criancinhas de um ano e meio, eles sabem sobre logos, eles sabem produtos. Crianças de 2 a 3 anos querem coisas de marcas. 3 anos e meio, eles acreditam que os produtos vai fazer eles serem inteligentes e pessoas populares. Realmente as crianças pedem para comprar as coisas, mas eu não acho que esse é o problema principal. O problema é o mal que isso faz mentalmente, espiritualmente e fisicamente. O tanto de dinheiro que é gasto em comercialismo para poder apresentar comidas que não são bom para as crianças, comidas e bebidas, é muito grande. E o resultado disso é o jeito que a gente vê agora a saúde das crianças. Obesidade, doenças, pressão alta, diabetes 2. E junto com isso vem uma obsessão com o corpo e imagem do corpo. Doenças desenvolvidas que têm um relacionamento entre o corpo e as emoções da pessoa.
E muitas crianças acabam desenvolvendo depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas. Eu fiquei surpresa quando eu fiquei sabendo que quantas crianças são diagnosticadas com doenças mentais. E eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que a quarta causa de morte de crianças de 10 a 14 anos é suicídio. E é claro que se a gente tiver, se elas estão enfocando a atenção delas em coisas que vão fazer elas felizes, em vez de estarem, em vez de estarem olhando para coisas que têm mais valor, o relacionamento delas com as pessoas e com Deus vai ter um sofrimento muito grande. Eu acredito que a mordomia é um antídoto às coisas oferecidas pelo Deus desse mundo. O que a gente pode ensinar para as crianças em relação a princípios de mordomia? He carefully chooses a path for them and keeps a sharp eye out for both food and Quando o pastor leva suas ovelhas para o campo, ele está sempre prestando atenção nas necessidades dela. Ele tem normalmente um cajado na sua mão e ele olha, e ele pensa. Ela está contando a história de Moisés quando ele viu a árvore queimando e ele estava com aquele cajado na mão. Foi quando ele começou a relacionar as coisas dele que ele podia usar para Deus. O que a gente pode fazer? Na minha vida eu sabia que eu tinha uma câmera, eu gostava de fotografia e eu tinha um cachorrinho. E eu comecei a me interessar nessa época por mordomia. E o meu cachorro que eu tenho se tornou o cachorro da mordomia. Uma maneira de atingir as crianças ou ensinar as crianças através de mordomia foi através do cachorro. Esse cachorrinho, o cachorro Jack, tem uma série de livros que foi feito para ensinar acerca de mordomias para crianças. Existem outros produtos que estão em processo. É um programa de 13 fases ensinando a mordomia para crianças. Isso daí realmente já tem condição de ser comprado e acessado. Isso é para acampamentos, para escolinhas de crianças. Recursos que eles estão providenciando. Isso que ela tem feito, ela acha que atinge a cultura aqui porque as pessoas aqui gostam muito de cachorros. Conceitos importantes. Crianças, desde quando elas são pequenininhas, elas conhecem muito bem quando uma pessoa está sendo hipócrita. E um dos maiores métodos para ensinar é através dos nossos exemplos. Como é que elas veem os nossos exemplos em questão de mordomia? Conversão da parte dos pais. O primeiro princípio é exemplo e o segundo é conversão. Mostre suas crianças para Jesus. E é muito importante que as crianças entendam que Deus é o Deus de tudo. Ele é o dono das nossas possessões e nós temos então a responsabilidade de cuidar das coisas para Ele como mordomos dele. Existem 7 características de bons mordomos. Effectively taught to children can result in shaping super stewards, happy, well-adjusted. Isso pode ajudar as crianças a se tornarem bem ajustadas e felizes. E as 7 características são fieldade, feliz, honestidade, gratidão, obediência, responsabilidade e generosidade. Você não gostaria de ver isso em cada criança que você conhece e vê? Em relação a ser fiel.
A gente deve mostrar para eles histórias que vão exemplificar esse conceito de lealdade. E também a gente pode ensinar sobre a lealdade de bichinhos também. O segundo, felicidade. Felicidade é uma escolha. As crianças podem aprender a felicidade olhando a maneira como a gente vive, mas também, lógico, através de princípios que são incorporados de mordomia. Honestidade. Isso é uma característica que a gente acha que honestidade em relação a dízimos, por exemplo. É uma questão de honestidade, mas é um tópico que muitas pessoas, até cristãos, acham que tem um pouco de dificuldade de conversar. Honestidade pode ser ensinada através da devolução dos dízimos, 10% daquilo que a gente tem para Deus, dar de volta. O cachorrinho mordomo tem um livro que fala exatamente sobre isso. E também nós temos também músicas que podem ensinar as crianças o conceito de mordomia. Não importa qual é o nosso status, a gente sempre pode ter uma razão para agradecer a Deus pelo que Ele já fez por nós e pelo futuro, no que Ele já prometeu que vai fazer. Como que você ensina a gratidão? O cachorrinho mordomo, ele tem um livro que chama Jack Feliz. Quanto de coisa que você tem vai fazer você feliz o suficiente? Às vezes, infelizmente, por causa da vontade que os pais têm de fazer as crianças se sentirem bem, eles compram bastante coisa para eles, mas o que tem que ser feito é estudar, procurar as necessidades básicas, principais da criança e ajudar eles em relação a isso. Um outro aspecto de ensinar a gratidão é a gente aprender a esperar por alguma coisa. Se uma coisa que vai ser bom para você conseguir, então você vai apreciar se você tem que esperar um pouco para poder ter aquela coisa. Eu estou segurando aqui um ursinho, como vocês podem ver, um ursinho que era da minha filha. Primeiro a gente viu na loja quando ela era uma menininha, tinha 5 anos de idade. Ela queria porque queria e não era tão caro, eu podia ter comprado, mas eu queria que ela experimentasse, que ela aprendesse o que significaria guardar o seu dinheirinho para você comprar isso por você mesma. E ela fez. E o ursinho até hoje é um bichinho muito especial para ela porque foi uma coisa que ela conseguiu fazer sozinha. Você pode também fazer um processo, um plano de ter 3 bancos, um para o dinheirinho para gastar, um para você dar o dinheiro como doação e um outro para você guardar. Cada criança tem a escolha daí, também em relação à obediência. Como você vai ser obediente em relação à mordomia? Isso tem que ser uma coisa que vem naturalmente da criança. Você ensina com gentileza, com cuidado, a criança como ser obediente, e que obediência é uma coisa positiva. E tem um livrinho também do Jack, o cachorro mordomo, sobre obediência. E ele ensina que não é legal quebrar as regras. Também ser o princípio de accountabilidade, que é quando uma criança é responsável. É responsável com o tempo, com os talentos, com as coisas que a gente tem, com o nosso corpo, com a terra em geral e em relação à graça. Todos nós queremos escutar um dia de Deus. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel em poucas coisas e eu vou te abençoar com mais coisas. Outro livrinho que tem do Jack é o livro que fala Os Chapéus do Jack, que fala sobre como ser responsável pelos talentos que Deus deu para a gente. Generosidade. Isso é uma mensagem muito importante para a gente ensinar para as crianças. Você pode fazer um plano onde cada criança pode vir e dar um pouquinho de dinheiro para aquele banco de contribuição, doação. Isso é um jeito delas praticarem aquilo que elas estão ensinando.
Imagine você ter crianças que têm todas essas características no caráter delas. Acho que uma coisa bem importante que a gente pode fazer para as crianças é poder ter um cartãozinho de responsabilidade, um cartãozinho de compromisso. Sim, eu quero ser um bom mordomo, eu quero devolver o meu dízimo, eu quero repartir os meus talentos e eu quero repartir aquilo que eu sou dado, devolvendo dinheiro para a igreja e ajudando. Pensa bem como você pode fazer na sua divisão e na sua esfera de ação. E em relação a como ensinar a mordomia e esses conceitos que eu tenho falado às crianças. Então, 7 características, vamos falar de novo. A lealdade, felicidade, honestidade, gratidão, obediência, a responsabilidade e generosidade. Stillness of that early hour before day has begun. You've got to listen, he's talking to you. Oh, can't you hear him whisper? You've got to listen until he is through. You've got to make a choice, you've got to decide to listen. If you're gonna hear his still small voice, if you're gonna hear his still small voice. The clock beside your bed says 6 a.m., a busy day ahead. You reach for your Bible and you read just one verse before you toss it on your bed. No time to listen, he's talking to you. Oh, can't you hear him whisper? You've got to listen until he is through. You've got to make a choice, you've got to decide to listen. If you're gonna hear his still small voice, if you're gonna hear his still small voice, you've got to take the time to pray. You've got to make the time each day. I hear the still small voice of the Holy Spirit. He's guiding me each day. And if you'll commit your ways unto his leading, you won't be turned away. Take time to listen, he's talking to you. Oh, can't you hear him whisper? You've got to listen until he's through. You've got to make a choice, you've got to decide to listen. If you're gonna hear his still small voice, if you're gonna hear his still small voice, listen, he's talking to you. Oh, can't you hear him whisper? You've got to listen until he is through. You've got to make a choice, you've got to decide to listen. If you're gonna hear his still small voice, if you're gonna hear his still small voice, if you're gonna hear his still small voice. Bom, agora nós temos então a oportunidade de discutir algumas perguntas que as pessoas podem ter em relação à mordomia e crianças.
E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e com os peritos, então, comigo. Uma pergunta que eu tenho aqui, que eu gostaria de perguntar para o senhor: existe uma idade onde as crianças devem ser ensinadas mordomia? Eu quero dar uma história lendo uma cotação do Conflito dos Séculos, a página 265, onde o irmão White diz: plantando nas crianças as sementes da verdade, quando elas são crianças, vai florescer quando elas crescerem. Se nós ensinamos as crianças enquanto elas são pequenininhas, isso vai seguir elas nos anos seguintes da vida delas. Então, uma idade para poder começar a ensinar mordomia, eu acho que a gente não deve esperar por idade. Assim que a criança consegue falar mamãe, papai, nós devemos começar a ensinar quão bom é dar e quão bom. Porque crianças, de natureza, crianças são um pouquinho egoístas, a gente sabe disso. Então, desde quando elas nascerem, é importante ensiná-las a entender que todos nós podemos dar alguma coisa para alguém. Demonstrar para as crianças como que nós podemos respeito, reconhecimento em relação a outros. Eu acho que a gente não devia restringir isso só a dinheiro, porque isso é administração da vida inteira. Então, desde criança, nós temos que começar a ensinar elas em todos os aspectos, em outras palavras. Bem, o que ele está falando é que é muito importante o que ele está falando, Sr. Israel. A ideia de repartir é a ideia de saber que nem tudo que eu tenho é para ficar comigo. Então, eu aprendo a repartir. Talvez não seja... pode ser uma comida preferida, um brinquedo preferido. A parte de mordomia na idade tenra é que que Jesus é nosso amigo. E como Jesus é nosso amigo e eu quero representar Jesus, se é isso que ele faz, Jesus gosta de repartir, eu também vou querer fazer a mesma coisa. O livro de qual ele tirou foi o livro que a irmã White escreveu para crianças, não o Conflito dos Séculos. Apesar que existem controvérsias com crianças. Por que é importante a gente aprender sobre mordomia? Uma das coisas que acontece com as nossas crianças hoje em dia é que eles estão sendo bombardeados com comerciais, televisão, programas de criança, que não são bons para eles, não são bons. A ênfase no comprar, Uma das coisas que a gente deve ensinar para a criança, se voltar para o livro de Gênesis, é que Deus nos fez especiais. Deus não fez coisa ruim, Deus só fez coisas boas e nós somos criação dele. Então nós temos que ensinar crianças que elas são especiais, não egoístas, não cheio de orgulho, mas que elas são especiais para Deus. Começando por aí, começando com a autoestima da criança desde quando ela é pequenininha. É triste, mas existe uma geração do baby boomers que é a geração que tem a atenção voltada a si mesmo. E esse tipo de pensamento realmente agora foi passado para as crianças. E é importante que as crianças entendam que Deus começou, o conceito de Deus de dar é porque vem do amor que Ele tem para a gente. Então, a gente ensina a criança que ela tem que dar desde quando ela é pequenininha. Faz essa conexão, então, entre doação e amor. Deus é amor, Deus provê. Criança ama, criança dá. Materialismo está falando em relação a materialismo em países que têm grandes recursos. Eu quero terminar, então, a nossa discussão falando sobre crianças e mordomia. Nós vimos, então, a importância de ensinar mordomia à criança e as 7 características de mordomia.
que podemos desenvolver em crianças. E ela quer contar uma experiência de uma viagem que ela fez para a Itália, uma cidade muito rica em cultura. Ela está falando da cultura dos romanos em relação, por exemplo, o Império Romano, que tinha bastante poder, mas tinha bastante orgulho e bastante egoísmo também. E também, mas também existiam pessoas que eram tementes a Deus e andavam com Deus e sofreram morte de mártires. E ela andou nessas ruas onde grandes pessoas, como Pedro, Paulo e Martinho Lutero, que foram bons mordomos, que repartiram os seus talentos. Quando eu estava andando naquelas ruas, tinha uma criança andando e ele veio para mim uns 14 anos. Uma criança veio para ela e falou, não existe esperança. E eu não conseguia acreditar o que eu estava escutando. Outra pessoa passou por ela e falou assim, o melhor ainda está por vir. Eu achei que foi um contraste tão interessante numa cidade cheia de contrastes. O que eu gostaria de desafiar vocês, então, é que, conforme nós vemos a importância de mordomia, para você parar para pensar o que você tem na sua mão. Talvez não seja o que outras pessoas têm na mão, mas você tem alguma coisa na mão, um talento, um dom que você pode usar para poder ajudar, encorajar crianças, para ajudar que Deus possa ser o mestre da vida deles, para que eles possam ser bons mordomos de tudo aquilo que Ele proveu para eles. Dessa maneira, eles vão ter uma influência positiva, para que eles possam ter esperança, que eles não possam nunca pensar que não existe esperança, mas em vez disso ter certeza que eles têm propósito em suas vidas, significado e que existe um uso para os seus talentos individuais, que eles têm a responsabilidade e, sobretudo, que o melhor ainda está por vir. Look, Daddy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Everything we own is a blessing from God. All of it belongs to Him. God only requires 1/10 to be returned to Him as an act of worship and an expression of our faithfulness to Him. Tithe is God's money, and in tithing we're simply returning to the owner what rightly belongs to Him. And as we faithfully return 1/10 of our income, we will continue to provide for us according to His promises. Tithing is one of the most tangible ways to experience God. It's a most rewarding step of faith and a wonderful testimony of our faith. Take that step of faith today and experience God's faithfulness. This one's for Jesus. Remember, stewardship is my all in response to God's all.